boa tarde. A primeira CPI para investigar a gestão Bolsonaro durante a pandemia movimenta o Senado. A CPI da Covid já reúne 7 assinaturas além do necessário para a abertura prevista para amanhã. Em outro movimento, senadores tentam incluir prefeitos e governadores como alvos de uma outra CPI. 3 capitais suspenderam a vacinação ou enfrentam problemas por falta de doses. O consórcio da OMS anunciou que vai enviar 800 mil doses da Pfizer para o Brasil até junho. São Paulo voltou para uma fase de menos restrições e retomou as aulas presenciais na rede municipal e particular. No Rio, o flagrante do desrespeito à pandemia no mês em que o Brasil passou dos 350 mil mortos por Covid. E ainda, a babá do menino Henri presta um novo depoimento à polícia. Um laudo indicou que o menino tinha 23 lesões semelhantes a uma ação violenta. E uma nova troca de mensagens relata como o menino chegava a passar mal quando via o vereador Dr. Jairinho. Começa a campanha de vacinação contra a gripe. A Receita Federal amplia o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda e as irregularidades no primeiro dia do novo Código de Trânsito brasileiro. O Jornal Hoje está começando. E depois de 28 dias na fase mais restritiva, o estado de São Paulo liberou hoje algumas atividades. Voltaram, por exemplo, as lojas de material de construção e o futebol, mas as celebrações religiosas presenciais continuam proibidas. O tradicional sanduíche de mortadela do Mercadão de São Paulo, com 350 gramas de pura mortadela, esse ainda tem queijo e tomate seco, já pode ser vendido de novo nos balcões das lanchonetes daqui. A torcida nossa é que aumente um pouco. Não vai ser aquele movimento que a gente tinha antes da pandemia. Mas, como eu te falei, né, todo mundo tem que fazer um pouco de sacrifício. A partir de hoje, o consumo interno nos restaurantes e as celebrações religiosas continuam proibidos. Já as lojas de material de construção, escolas e universidades e o Campeonato Paulista estão liberados. O nome mudou. Saímos da fase emergencial para a fase vermelha. Mas, na prática, isso muda pouca coisa. O toque de recolher foi mantido, das 8 da noite às 5 da manhã. E a necessidade de diminuir a circulação do vírus continua muito grande. Terça-feira passada foi o dia com mais mortos pela Covid no estado desde o início da pandemia, 1.389 óbitos. Março foi o pior mês. No total, teve mais de 428 mil casos e 15.159 mortes. E o isolamento social subiu muito pouco na fase emergencial, que acabou ontem e foi a mais restritiva até hoje. O governo do estado justificou a diminuição das restrições com base numa queda pequena no número de internações. Nós conseguimos, através da fase emergencial, reduzir as internações em 17,5%. Isso significa quase 1.300 pacientes a menos nas nossas unidades de terapia intensiva. De forma alguma eu enxergo um momento para conseguir fazer algum tipo de relaxamento. Eu acho que este momento é um momento de manter a pressão para que nós consigamos reduzir de fato o número de casos e o número de óbitos e a pressão sobre o sistema de saúde. Para os especialistas, o cenário seguro para diminuir as restrições coincide com a vacinação de grande parte da população. Mas o ritmo em todo o país ainda está bem devagar. A notícia boa é que o Instituto Butantan descobriu que a eficácia da Coronavac é maior. Ontem, novos resultados da fase 3 de testes, feita com mais de 12 mil voluntários no país, todos profissionais de saúde, foram publicados num artigo científico elaborado por pesquisadores que conduziram os testes no Brasil entre julho e dezembro do ano passado. A conclusão já foi encaminhada para a Anvisa e será enviada nesta semana para revisão e publicação na revista The Lancet. O estudo concluiu que a vacina tem eficácia global de 50,7%, acima dos 50,38% anunciados em janeiro. Para os casos moderados que precisam de assistência médica, a resposta também aumentou de 78% para 83,7%. Os pesquisadores também descobriram que a eficácia aumenta para 62,3% quando as doses são aplicadas com um intervalo entre 21 e 28 dias. O Instituto Butantan diz que vai recomendar a aplicação da vacina com esse intervalo maior. Outra conclusão é que a Coronavac também protege contra as variantes brasileiras, como a P2 e a P1. A pesquisa foi feita com as amostras de soro dos voluntários vacinados, coletadas entre julho e setembro, antes de aparecer as variantes. Os pesquisadores colocaram nas amostras o vírus da variante clássica, da P1 e da P2
e compararam os resultados para ver se o soro dos vacinados neutralizava as variantes também. Esse soro tem os anticorpos, o dano sobre as células ele é detido, não acontece. Então, dessa forma, sabemos que o vírus foi neutralizado. E esses testes de laboratório foram realizados em um laboratório de nível de biossegurança 3, em conjunto com colegas do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. E com esse retorno à fase menos restritiva, as aulas presenciais foram retomadas hoje em São Paulo, só que tem limite, né? Com um limite de até 35% de ocupação nas salas de aula. Como a turminha do segundo ano estava ansiosa por esse reencontro. Eu já desci no escorrega e eu já fui no gira-gira e já fui nesse negócio aqui. Depois da brincadeira, todo mundo pro banheiro. Hora daquela lavada de mãos caprichada. Porque eu não quero pegar o corona. Nessa escola particular, na zona sul da cidade, o número de alunos presentes hoje foi até menor do que o permitido pelo governo na fase vermelha. Sinto que muitas famílias estão prontas para voltar, mas estão esperando para ver o que vai acontecer essa semana. Essa escola municipal de ensino fundamental também na Zona Sul tem 240 alunos no período da manhã. 60 tinham autorização para vir à aula presencial nesta segunda-feira, mas só 5 apareceram. Vamos ver se durante essa semana ou semana que vem a gente gradativamente consegue aumentar esse número de alunos, né? Já nessa escola de ensino médio da rede estadual, na Zona Leste de São Paulo, boa parte dos alunos com autorização veio. A reabertura dos colégios, principalmente da rede pública, foi comemorada pelo movimento Escolas Abertas. Muitas dessas crianças estão soltas na rua, estão sendo cuidadas por um menor de idade, estão abandonadas em casa porque os pais precisaram ir trabalhar. É uma ilusão a gente achar que as crianças estão em casa, no ensino remoto, aprendendo o que elas deveriam estar aprendendo. Essa não é a realidade do Brasil. No fim do mês de março, o governo paulista passou a considerar as escolas como serviços essenciais. Por isso mesmo, elas podem reabrir as portas, mesmo em fases restritivas, como a vermelha. Os colégios, no entanto, só podem funcionar com no máximo 35% da sua capacidade. Os pais não precisam mandar os filhos para a escola, caso não queiram. O Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo acionou o Ministério Público para tentar barrar as aulas presenciais. Todos os números que a gente tem acompanhado explodiram no mês de março. Nós não tivemos isso em momento nenhum da pandemia. O governo começou a vacinar os profissionais da educação a partir dos 47 anos de idade no sábado. Para o secretário estadual da Educação, recuperar o tempo perdido é fundamental. A escola não pode ser culpada pela contaminação que acontece na nossa casa, que acontece no supermercado, que acontece no restaurante, que acontece em outros ambientes. A escola, hoje, com estudos, comprovadamente, é o lugar que menos tem incidência, considerando a média dos outros locais. A médica infectologista Miriam Dalbel, do Hospital Sírio-Libanês, concorda e reforça a importância do cumprimento de todos os protocolos sanitários. A gente tem que privilegiar as atividades que são feitas ao ar livre, né? E estimular as crianças a higienizarem as mãos, que a família não mande para a escola crianças que porventura começarem a apresentar sintomas, ou se em casa alguém está com suspeita de Covid, para que a gente não deixe essa transmissão se perpetuar. Vamos então para o Ceará. Ceará também está em busca desse tempo perdido nas escolas. As aulas também voltaram por lá e, no geral, as medidas ficaram menos rígidas depois de um mês de isolamento social. Eu vou para Fortaleza agora, a gente vai para lá falar com o Alessandro Torres, que dá um panorama sobre o que está abrindo, o que continua fechado. Alessandro, é com você. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. O comércio voltou a funcionar, mas com 25% da capacidade e horários alternados. Comércio de rua e restaurantes das 10 da manhã às 4 da tarde e os shoppings, inclusive praça de alimentação, do meio-dia até às 6 horas da tarde. Isso, segundo o governo, para evitar esse horário alternado, para evitar a aglomeração, lotação no transporte público. As igrejas podem funcionar com no máximo 10% da capacidade. E as escolas estão autorizadas até aulas presenciais do 3º ano do ensino infantil até o 2º ano do ensino fundamental, mas isso fica a critério de cada escola, pública ou particular, também dos municípios, no caso da rede pública, né?
E mesmo assim, o governo manteve um toque de recolher. Das 8 da noite às 5 da manhã de segunda a sexta-feira, nos fins de semana, só os serviços essenciais podem funcionar. Isso porque aqui no estado a gente ainda está com 93% de ocupação nos leitos da rede pública destinada aos pacientes com Covid e tem 592 pessoas à espera de um único leito. Em nota, o governo do Ceará diz que todo dia tem aberto novos leitos e que o sistema estadual já conta com quase 5.000 leitos destinados aos pacientes com a doença. Maju. É isso, Alessandro. Então, o Ceará liberando algumas coisas, mas mantendo o toque de recolher. Obrigada. Vou para Santa Catarina, que vai no sentido contrário, né? O governo do estado prorrogou pela segunda vez o decreto com medidas de restrição. Ricardo Vondorf já está aqui no telão para atualizar essa situação para a gente. Oi, Ricardo. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, as medidas que visam reduzir a circulação de pessoas estão em vigor há 24 dias e agora foram prorrogadas por mais 15. Assim, supermercados, restaurantes, shopping centers e centros comerciais continuam com o público limitado em 25%. Templos religiosos, academias, cinemas também podem abrir, mas respeitando esse mesmo limite. Neste período, o horário de funcionamento do comércio pouco mudou. Alguns supermercados, por exemplo, funcionavam até a meia-noite. Pelo decreto, o limite é 10 da noite. Praias, parques e praças continuam liberados apenas para a prática de exercícios. Ninguém pode permanecer ou aglomerar nesses locais. Ônibus só podem circular com metade da capacidade. Desde o dia 20 de março, os casos ativos de Covid caíram, mas os óbitos aumentaram. Foram 2.545 mortes em 24 dias, uma média de 106 vidas perdidas diariamente. Neste momento, 139 pessoas esperam por um leito de UTI em Santa Catarina. Em nota, o governo disse apenas que vem trabalhando para abrir novos leitos. Maju. É isso, Ricardo. Obrigada pelas informações. Enquanto isso, tem gente que está numa realidade paralela. O Globocop flagrou uma festa clandestina hoje de manhã, lá no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Moradores contaram que o baile funk na Vila do João começou ontem à noite, mas ainda havia aglomeração na rua pouco depois das 7 da manhã. Na imagem também é possível ver um homem armado com um fuzil circulando pelo local da festa. Daqui a pouquinho eu mostro nos números da Covid para esse pessoal aí da festa, se eles estiverem assistindo ao jornal. Olha, e depois de 3 meses fechados, os tradicionais pubs voltaram a funcionar na Inglaterra. Vou para lá, para Londres, conversar com o Rodrigo Carvalho, que eu sei que é fã de pub também, já contou aqui pra gente. Esse aí é mais um passo, né, nessa reabertura da economia cautelosa, num país que teve vacinação, lockdown de verdade, auxílio para as pessoas não trabalharem, né? Oi, Rodrigo, boa tarde. Oi, Maju. Salve, boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. O resultado é esse aqui. Final de tarde bonito em Londres, os bares reabrindo, só pode atender ao ar livre. Depois de 3 meses de lockdown, inverno muito difícil por aqui, com muitas restrições, as pessoas estão podendo fazer isso aqui, encontrar amigas e amigos, dar uma relaxada. Como eu disse, está um dia bonito por aqui. E é um dia importante também para os donos, né, e funcionários dos bares e restaurantes. Essa é a segunda etapa do alívio das restrições aqui na Inglaterra. Primeiro reabriram as escolas e o governo liberou também grupos de até 6 pessoas se encontrarem ao ar livre. E agora essa nova fase. Isso está acontecendo, eu sempre lembro, porque teve lockdown de verdade, com restrições nacionais, um auxílio emergencial para os trabalhadores parados, que já dura mais de 1 ano, sem interrupção, e o teto é de 2.500 libras, e, claro, vacina. O número de mortes despencou. Para vocês terem ideia, se em janeiro chegou a 1.361 no único dia, ontem, por exemplo, foram 6, o menor número desde setembro. Agora, ainda não é a volta da economia com força total, longe disso. Como eu disse, os bares e restaurantes só podem atender ao ar livre. E poucos restaurantes na Inglaterra têm área externa, só 12% dos restaurantes. Entre os pubs são quase 90%, mas mesmo assim é diferente. Vai ser ótimo quando os bares puderem atender as pessoas também dentro. Isso vai, né, representar um impacto muito grande, muito positivo para os bares e para os restaurantes. Isso deve acontecer na próxima etapa, no dia 17 de maio, Maju. Ou seja, mais uma boa notícia que eu trago ao vivo aqui da Inglaterra, os números melhorando muito e o resultado esse aqui. Reabriram hoje, Maju, não só os pubs, os bares clássicos daqui, mas também os restaurantes e as lojas não essenciais, lojas de roupas, por exemplo, tinha fila hoje cedo,
e também academias e os salões de cabeleireiro, Maju. A gente torce para chegar a nossa hora aqui, Rodrigo. Obrigada, viu? Salve, aproveita por aí com cuidado. Enquanto isso, agora eu trago os números para aquele pessoal que está na realidade paralela, que não está acreditando o que está acontecendo aqui no país com relação à pandemia. Esses números, né, segundo o boletim de 8 da noite do Consórcio de Veículos de Imprensa, o Brasil registrou em 24 horas 1.824 vidas perdidas por causa da Covid e já são 353.293 óbitos no total. De sábado para domingo, foram registrados 38.859 casos novos e o total de casos desde o início da pandemia já chega aí a 13.482.543. Com isso, são em média 71.283 novos casos por dia, 5% a menos do que 2 semanas atrás. Já a média de mortes ficou em 3.109 óbitos por dia. Foi a segunda maior média registrada desde o início da pandemia, 17% a mais do que há 2 semanas. No mapa, a gente acompanha a situação nos estados brasileiros. Em vermelho, temos 14 estados e o Distrito Federal com alta na média de mortes e as maiores altas lá no Rio de Janeiro, com 79%, e no Amapá, com 46%. Em estabilidade, aparecem 9 estados e com queda na média de mortes, temos 13 estados que estão em azul. Rio Grande do Sul, que teve redução aí de 26%, Santa Catarina e também a Paraíba, com queda de 18% na média de óbitos. E especialistas que foram ouvidos pelo JH condenam uma medida que está sendo adotada em algumas cidades aqui pelo país. Pessoas que têm Covid ou que estão com suspeita da infecção estão sendo obrigadas a usar uma pulseira de identificação. Uma lei no município de Apiacás, extremo norte de Mato Grosso, determina que, ao fazer o teste, o paciente deve assinar um termo se comprometendo a usar uma pulseira, caso o resultado seja positivo, para indicar que está infectado e precisa fazer isolamento domiciliar. Quem for flagrado com a pulseira na rua ou tirá-la antes de ter alta médica deve ser multado em R$ 500. Na realidade, foi uma medida desesperada, tomada entre a gente, os vereadores e principalmente um pedido do comércio local. Porque a gente não acha justo o comércio estar pagando pela atitude aí irresponsável de algumas pessoas que insistem em, mesmo estando positivado, continuam trabalhando, continuam indo em festas, indo em mercado, padaria, farmácia. Iniciativas parecidas foram adotadas em cidades do interior de São Paulo. Em Nova Granada, as pulseiras são usadas há 1 mês. 2 pessoas já foram multadas em R$ 300. Na cidade de Irapuru, a pulseira amarela é para casos suspeitos e a vermelha para casos confirmados. Para poder fazer um monitoramento mais efetivo dos nossos pacientes, nós tínhamos tanto o isolado, descumprindo e saindo às ruas, como já tivemos caso de positivo saindo às ruas. As pulseiras são resistentes, mas podem ser retiradas sem muita dificuldade. Para a medida ter o efeito que se espera, é preciso consciência do paciente que deve ficar isolado durante o tratamento para não transmitir o vírus. Para os especialistas em saúde, a pulseira não ajuda e pode ter um efeito colateral. Pode criar uma falsa sensação naqueles que não estão identificados com a pulseira de que eles podem circular normalmente porque não tem risco de transmissão. Me parece absolutamente inútil e até de certa forma talvez preconceituosa, porque vai identificar aquelas pessoas que têm um diagnóstico confirmado de Covid e as outras tantas que não têm sintoma e que não foram diagnosticadas ou têm sintomas e não procuraram serviço para diagnóstico, elas ficarão ali sem serem vistas, vamos dizer assim, né? Não faz nenhum sentido esse tipo de decisão. Agora a gente fala sobre vacinação que voltou a ser suspensa em algumas capitais aqui do país. Em Salvador, a aplicação da primeira dose foi interrompida hoje por falta de doses. Mauro Anchieta está lá na capital baiana e conta pra gente como é que tá. A primeira dose interrompida, a segunda está rolando. Boa tarde.
tarde, Maju. Boa tarde a todos. A aplicação da primeira dose foi suspensa nesta segunda-feira por falta de vacinas. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é que a cidade receba novas doses na próxima quinta-feira. Quando elas chegarem, Salvador vai retomar a imunização dos idosos com 61 anos ou mais, já que uma parte desse público ainda precisa ser imunizada. Até ontem eles receberam o imunizante. Esta é a segunda vez que a vacinação é interrompida na cidade por falta de vacinas. A Secretaria de Saúde disse que suspendeu a aplicação da primeira dose para garantir a segunda dose para os idosos que estão completando a imunização. A vacinação está sendo feita em 13 pontos com sistema drive-thru e tradicional distribuídos pela cidade. Até agora já foram vacinadas em Salvador 446.600 pessoas. O governo da Bahia prorrogou por mais uma semana a proibição das aulas presenciais e a realização de eventos em todo o estado. As medidas restritivas agora valem até a próxima segunda-feira, dia 19. O toque de recolher também foi prorrogado. O decreto restringe a circulação de pessoas nas ruas entre 8 da noite e 5 da manhã, Maju. Valeu, Mauro. Eu dou um giro agora em outras capitais que também estão sofrendo com a falta de doses. Teresina, a aplicação da primeira dose foi suspensa. Então, idosos de 67 anos foram vacinados até ontem e não tem previsão para imunizar as pessoas com 66 anos ou menos. Só está mantida a aplicação da segunda dose para idosos de 79 e 80 anos e também para os profissionais de saúde. Situação crítica também lá no Espírito Santo. 6 cidades não têm mais estoque para aplicar a primeira dose e a Secretaria Estadual da Saúde diz que é possível que as vacinas acabem até quarta-feira em boa parte do estado. Vamos para Natal agora. Em Natal, acabaram as vacinas para aplicação da primeira e segunda doses da Coronavac. A Secretaria de Saúde informou que todo o estoque foi utilizado e que só vai retomar quando receber uma nova remessa. Neste momento, apenas a vacina Oxford AstraZeneca está disponível para idosos a partir de 63 anos de idade. E tem outro problema aí na parada, que já está sendo analisado pela Anvisa. Prefeituras de 4 estados relatam que identificaram uma quantidade menor de doses em frascos da Coronavac. Dona Marli tem 66 anos, faz aniversário na semana que vem. Depois de muita espera, ela tomou hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É angustiante, nesse meio tempo, né, se acontece alguma coisa, a gente pega, né, então... Foi o medo da gente, mas graças a Deus chegou agora. A Prefeitura de Curitiba retomou hoje a vacinação com a primeira dose para idosos com 66 anos. Desde o dia 3 de abril, só estava sendo aplicada a segunda dose, por falta de imunizantes. E a Prefeitura de Curitiba também relatou outro problema: rendimento abaixo do esperado. No 8º lote de vacinas, recebido em março, em vez das 84.540 doses previstas, a equipe conseguiu aplicar 77.767. Uma diferença de 6.773 doses, que deveriam ir para idosos que já tinham recebido a primeira. Até agora, quase 5.000 pessoas deixaram de receber a primeira dose porque o imunizante, que seria para elas, foi usado para suprir essa diferença. A diferença foi percebida pelos profissionais da saúde em frascos da Coronavac. Cada frasco deve conter líquido suficiente para 10 aplicações. Mas a equipe de vacinação percebeu que alguns rendiam apenas 9. E, segundo os relatos, não foram casos isolados. A Prefeitura de Curitiba diz que o problema se repetiu nos lotes seguintes, inclusive nesse que está em uso. Alega que notificou o Ministério da Saúde que não houve mudanças no padrão das agulhas e que as equipes recebem treinamento constante. Outras 6 cidades do Paraná relataram o mesmo problema. E outros estados também. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASCENS, diz ter recebido queixas de cidades da Bahia, Paraíba e de Goiás. A capital Goiânia registrou um número considerável de frascos com doses faltando. No município, nós já identificamos 4.016 doses em perdas por falta nos frascos, tá? Então, está tudo documentado, justamente informado nos sistemas competentes e tudo mais. No começo de março, a Anvisa autorizou que o Butantan alterasse o volume do frasco da Coronavac para evitar desperdício, de 6,2 ml para 5,7. Como cada dose tem meio ml, daria para aplicar as 10 doses e ainda sobraria 0,7 ml.
o que mantém o aproveitamento, segundo o Instituto, em 10 doses. Não existe nenhum problema de processo e nem com a qualidade do produto, tá? Hoje, né, todas as vacinas elas saem com um volume excedente, né? Acho que isso tem que ficar bem claro de acordo com as normas e legislações. E esse volume excedente, né, ele é testado lote a lote. Então, a gente tem testes durante o controle em processo e também testes de liberação, que me asseguram que essas vacinas saem daqui com doses excedentes. O gerente do Butantan diz ainda que o Instituto vai fazer uma revisão na bula da vacina. Muitas vezes a gente usa seringas, né, de um maior volume para aspirar meio ml, então tudo isso vai agregando perdas no processo. Então o Instituto entende que a gente precisa dar uma atenção, né, e avaliar esses casos dessa não padronização das salas de aplicação. A gente vai fazer uma revisão da bula, orientando a seringa correta na utilização, além da técnica, né, de aspiração correta para orientar de forma mais rápida todos os profissionais aí que estão envolvidos nessa linha de frente. Aí o Ministério da Saúde disse o seguinte, declarou que a orientação é para que os estados e os municípios registrem no formulário técnico quando não for possível aspirar o total de doses declaradas nos rótulos das vacinas e que a análise dessas ocorrências vai ser conduzida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa informou que observou um aumento de queixas técnicas relacionadas à redução de volume nas ampolas da vacina e que estes relatos estão sendo investigados com prioridade pela área de fiscalização. Agora eu falo de vacina que pode chegar, que está a caminho, que foi anunciada. O COVAX Facility, lembra aquele consórcio que é liderado pela Organização Mundial da Saúde, anunciou hoje a entrega ao Brasil de quase 850 mil doses da vacina da Pfizer até junho. Raquel Honorato explica essa declaração aí, essa esperança para a gente. Como é que vai ser esse cronograma, Raquel? Boa tarde. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Hoje o consórcio atualizou a entrega de novas doses e colocou na previsão mais 842.400 doses da vacina da Pfizer que chegarão até junho. Então, além disso, o contrato do consórcio COVAX Facility também prevê a entrega de pouco mais de 9 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. 1 milhão de doses já foram entregues no mês de março e pouco mais de 8 milhões de doses devem chegar até maio. As doses entregues até agora por meio do consórcio COVAX Facility foram em menor quantidade do que estava programado. No cronograma original, seriam entregues quase 3 milhões de doses até o mês passado. E até dezembro devem ser entregues 42,5 milhões de doses do consórcio. Além das doses da Pfizer via consórcio COVAX Facility, o governo federal também tem contrato direto com o laboratório, com previsão de entrega de 13,5 milhões de doses da Pfizer entre abril e junho. Então, o que a gente tem até agora certo no cronograma do Ministério da Saúde para abril, segundo o Ministério da Saúde? Estão garantidos 30,5 milhões de doses, sendo 20,8 milhões da AstraZeneca e mais 9,7 milhões da Coronavac. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo federal está buscando comprar mais vacinas e a gente só reforça para quem já tomou a primeira dose da vacina, no caso da Coronavac, a segunda dose deve ser tomada com até 28 dias e no caso da AstraZeneca tem um período de 3 meses até a segunda dose, Maju. É isso, só depois que tomou a segunda dose é que aí tem alguma proteção, né? Obrigada, Raquel, pelas informações. Vamos falar de outra campanha, outra dose de esperança aqui que é importante, né? Da gripe, vacinação contra a gripe. A partir de hoje, o Brasil vai conviver com 2 grandes campanhas de vacinação. A vacinação contra a Covid e a vacinação contra a gripe, que teve mudança na ordem dos grupos prioritários. Com os hospitais tão sobrecarregados por causa da Covid, nunca foi tão importante manter a caderneta de vacinação em dia. E está na hora de proteger o organismo contra a influenza. Mas neste ano, o público-alvo da imunização vai obedecer a uma ordem diferente. De hoje até o dia 4 de maio serão vacinadas as crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes, mulheres que acabaram
acabaram de dar à luz, povos indígenas e trabalhadores da saúde. De 11 de maio a 8 de junho serão vacinadas as pessoas com mais de 60 anos e professores. Na última etapa, de 9 de junho a 9 de julho, devem ser imunizadas pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência e trabalhadores do transporte coletivo. Estudos feitos pelo Ministério da Saúde mostram que a vacina contra a gripe reduz o número de hospitalizações por pneumonia e a mortalidade por complicações da influenza. Por isso, a expectativa é vacinar 80 milhões de brasileiros. E a campanha de vacinação contra a gripe não vai interromper a vacinação contra a Covid-19, mas é preciso ficar atento ao intervalo entre uma vacina e outra. Por exemplo, quem já foi imunizado com a segunda dose contra o coronavírus precisa esperar 14 dias para se vacinar contra a gripe. É fundamental nesse momento as pessoas se vacinarem contra a Covid-19 e terem e planejarem uma vacinação logo na sequência contra a influenza, que é um problema de saúde pública também extremamente importante. Só na primeira etapa da campanha, 171 mil pessoas devem ser imunizadas em Belém e mais de 1 milhão no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, ao final das 3 etapas, 4 milhões e 700 mil pessoas deverão estar protegidas contra a gripe. Em Salvador, foram montadas mais de 100 salas de vacinação. A expectativa é imunizar 5 milhões de pessoas em todo o estado da Bahia. No Rio de Janeiro, mais de 6 milhões de pessoas deverão ser vacinadas contra a gripe, mas por lá a campanha só começa depois de amanhã. Aracaju, Maceió e Teresina também adiaram o início da vacinação. E para que as campanhas de imunização tenham efeito, o Ministério da Saúde alerta: quem já tomou a primeira dose contra a Covid tem que ficar atento à data de aplicação da segunda dose. É preciso que aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, que são muitos, né? Que eles procurem as salas de imunização dos municípios para fazer a segunda dose. Senão o esforço, que é tão cobrado e devidamente cobrado, ele se perde. Porque só assim nós vamos superar essa emergência sanitária que afeta o nosso país. Já que tem a vacina para a gente prevenir, vamos aproveitar, não é? Bora aproveitar. Vocês viram aí que Rio, Aracaju, Maceió e Teresina adiaram, o início da campanha de vacinação contra a gripe. É que algumas cidades afirmaram que não receberam doses suficientes, que por isso adiaram esse início de vacinação. O Ministério da Saúde disse que enviou nos dias 5 e 6 de abril 7 milhões e 300 mil doses da vacina da gripe para todos os estados e para o Distrito Federal, para a primeira etapa dessa campanha. Disse ainda que 80 milhões de doses produzidas pelo Butantan vão ser distribuídas semanalmente até o dia 9 de julho. Vamos para os dados agora da vacinação contra a Covid, de acordo com o levantamento do consórcio de imprensa. Então, é o seguinte, em 24 horas foram vacinadas 209.224 pessoas com a primeira dose e agora são 23.286.249 pessoas que receberam essa dose número 1. Isso representa 11%, redondinho aqui, da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 7.052.402 pessoas, ou seja, 3,33% da população receberam a dose de reforço. A gente vê agora, então, aqui no telão, o andamento da imunização pelo país. Quanto maior o percentual e mais escuro o azul neste mapa, mais pessoas foram vacinadas em relação à população. Aí os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba e Espírito Santo. Mais detalhes sobre o andamento da vacinação e a situação da pandemia no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. Japão agora. Só hoje o Japão começou a vacinar os idosos contra a Covid. A campanha por lá está num ritmo lento e a maioria dos japoneses está descontente com a vacinação no país. 2 meses depois de aplicadas as primeiras doses da vacina contra a Covid, o Japão deu início hoje à vacinação para pessoas acima dos 65 anos. Até então, apenas profissionais da área da saúde vinham recebendo o imunizante da Pfizer-BioNTech, único autorizado no país até o momento.
Nesse período, pouco mais de 1 milhão de pessoas, menos de 1% da população, foram imunizados. O porta-voz do governo, Katsunobu Kato, declarou que a expectativa é disponibilizar as 2 doses para os 36 milhões de idosos até o fim de junho, mas que para isso será preciso que a União Europeia não interrompa o fornecimento. O Japão já produz vacinas em parceria com a AstraZeneca, mas o imunizante ainda não recebeu a aprovação do órgão regulador, o que deve demorar pelo menos mais um mês. O início de mais uma etapa na campanha de vacinação coincide com a retomada de medidas restritivas na região metropolitana de Tóquio, uma situação que o governo classifica como um estado de quase emergência. A partir desta segunda e até 11 de maio, bares e restaurantes da capital e das regiões de Kyoto e Okinawa vão fechar mais cedo. Eventos públicos terão capacidade reduzida, 5.000 espectadores para competições esportivas, por exemplo. Multas podem ser aplicadas aos infratores. Desde a semana passada, outras 3 províncias, Osaka, Hyogo e Miyagi, também voltaram a adotar regras mais rígidas para tentar conter a 4ª onda de contágios. Parlamentares da oposição criticam as medidas por considerá-las leves e de difícil fiscalização. Segundo uma pesquisa divulgada hoje pela agência de notícias Kyodo, 60% dos entrevistados se disseram insatisfeitos com o ritmo da vacinação no país. E a Organização Mundial da Saúde alertou que a pandemia está em um momento crítico. O número de casos no mundo terminou em alta pela 7ª semana seguida. Em Genebra, o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, disse que a pandemia ainda está longe de terminar, mas que é possível controlar a Covid dentro de alguns meses com ações coordenadas de saúde pública e acesso igualitário à vacinação. O mundo registrou mais de 4.400.000 novos casos da doença nos últimos 7 dias e quase 3 milhões de mortos. O diretor da OMS chamou a atenção para a situação de alguns países onde unidades de terapia intensiva estão superlotadas e a sobrecarga do sistema de saúde acaba provocando mortes que poderiam ser evitadas. E fez um apelo aos jovens. Disse que muitos parecem não se preocupar com a Covid por serem mais novos, mas que muita gente jovem está morrendo, sim, e que a ciência ainda está entendendo os efeitos de longo prazo dessa doença. E ainda hoje, as movimentações lá no Senado para a abertura da CPI que vai investigar o governo federal durante a pandemia. Senadores tentam incluir prefeitos e governadores como alvos de uma outra CPI. E as irregularidades no primeiro dia do novo Código de Trânsito Brasileiro. E a seguir, a babá do menino Henri presta um novo depoimento à polícia. Um laudo indicou que o menino tinha 23 lesões semelhantes a uma ação violenta. E o Irã acusa Israel de promover o ataque a uma usina nuclear. E os protestos depois da morte de mais um jovem negro nos Estados Unidos. Até já. De volta para falar sobre o caso do garoto Henri, porque a babá do menino, a Tainá Ferreira, presta novo depoimento hoje à Polícia Civil. O Henri Borel, de apenas 4 anos, foi morto em 8 de março. O padrasto dele, o vereador doutor Jairinho, e a mãe, a Monique Medeiros, cumprem prisão temporária desde quinta-feira. O Diego Aidar está acompanhando, conta pra gente se a babá está falando, já falou, vai falar. Diego, é com você. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A Tainá Oliveira Ferreira, a babá do menino Henri, chegou agora há pouco aqui. A gente acredita que esse depoimento deva começar dentro de alguns instantes. A gente tem um momento aí a imagem, do momento em que ela chega, ela colocou um casaco na cabeça e preferiu não conversar com os jornalistas nesse momento. A polícia quer entender porque ela não falou sobre as agressões no primeiro depoimento que ela deu aqui nessa mesma delegacia no dia 24 de março. Nesse primeiro depoimento, ela disse que nunca viu nenhuma marca de violência no Henri. Mas depois, ao longo da investigação, a polícia conseguiu recuperar mensagens trocadas entre a babá e a mãe do Henri, a Monique Medeiros. E nessas mensagens, a babá alertava a mãe sobre agressões, inclusive com imagens. Ela mandou uma foto do joelhinho dele inchado, também mandou um vídeo do Henri mancando. Então, os policiais querem entender por que ela não falou sobre isso e tentar esclarecer melhor
como eram essas agressões. A polícia também conseguiu resgatar uma outra troca de mensagens, dessa vez entre a mãe, Monique Medeiros, e uma prima dela que é pediatra. E nessas mensagens, a Monique Medeiros afirmava que o Henri chegava a passar mal quando via o padrasto, o Dr. Jairinho. Dr. Jairinho e também a mãe, Monique Medeiros, estão cumprindo prisão temporária desde quinta-feira. Vamos ver na reportagem. A mensagem recuperada pelos investigadores foi enviada por Monique Medeiros no dia 18 de fevereiro. Ela conversa com uma prima que é pediatra. O conteúdo do diálogo foi publicado na edição de hoje do jornal o Globo. Monique diz que Henri está com medo excessivo de tudo, que tem medo de perder os avós, que as relações sociais estão prejudicadas e que tudo isso está influenciando o rendimento escolar e a dinâmica familiar. Monique conta que o menino chegou a dizer que queria que ela fosse para o céu para que ele pudesse morar com os avós. Ela relata ainda que, quando vê Jairinho, o Henri chega a vomitar e tremer. Diz que o menino não tem apetite, está sempre prostrado, tem noites inquietas com muitos pesadelos, acorda o tempo inteiro e chora o dia todo. A conversa em que Monique detalha o estado de nervos do filho aconteceu 6 dias depois de uma troca de mensagens em que ela foi informada pela babá de Henri que o menino vinha sofrendo agressões de Jairinho. Mas na conversa com a prima médica, quando busca conselhos de tratamento para o filho, Monique simplesmente não fala sobre as agressões. Nas mensagens, a babá, Tainá Ferreira, conta para Monique o que ouviu do menino, que ele levou uma rasteira e foi chutado por Dr. Jairinho. A babá então envia um vídeo e diz que Henri estava mancando. Depois manda uma foto do joelho do menino incompleta. Ele disse que foi quando caiu, que a cabeça ficou doendo. Registros da pediatria de um hospital particular na zona oeste do Rio, obtidos pela polícia, mostram que no dia seguinte, dia 13 de fevereiro, Monique levou Henri para um atendimento de emergência. De acordo com um relatório médico, Monique disse que o filho se machucou ao cair da cama. 2 semanas depois, com o filho já morto, Monique voltaria a dizer a mesma coisa aos médicos e à polícia, que o menino tinha caído da cama, enquanto ela e Jairinho dormiam. Mas um parente contou ontem ao Fantástico que a versão que Monique deu para a família foi diferente. Os familiares relatou que a Monique adormeceu na cama com o Henri, ele estava bem, e posteriormente, no meio da madrugada, ela teria sido acordada pelo Jairinho, onde ele chamou a atenção dela que o Henri estava com as extremidades geladas e os olhos revirando. Os laudos da reprodução simulada, feita na semana passada, descartaram a hipótese de uma queda da cama como causa da morte. Os peritos afirmaram que as 23 lesões encontradas em Henri apresentavam características condizentes com aquelas produzidas mediante ação violenta. Hoje de madrugada, Monique se sentiu mal e foi transferida para um hospital penal, onde vai permanecer por 3 dias para tratar uma infecção urinária. A defesa do casal Monique Medeiros e Dr. Jairinho afirma que ainda não teve acesso às mensagens entre a mãe de Henri e a prima dela, a pediatra, nem entre Monique e a babá. E que ainda precisa conversar com os clientes sobre o conteúdo das conversas para depois se posicionar. Em nota, a babá, que é a Tainá de Oliveira Ferreira, disse que se reserva o direito de prestar declarações após o depoimento na delegacia. Que não houve fato algum que pudesse desabonar a conduta dela. Vamos para os Estados Unidos, porque por lá a morte de mais um jovem negro pela polícia provocou protestos. Isso aconteceu perto de Minneapolis, onde o clima já não está calmo, já está tenso por causa do julgamento do ex-policial que é acusado de matar outro homem negro, George Floyd, que foi esmagado, pisoteado aqui. A gente vai para Nova York falar sobre isso com o nosso correspondente, a nossa correspondente, a Sandra Coutinho, e que ela explica os detalhes do que aconteceu dessa vez, Mudam-se os personagens, mas a cor permanece a mesma, a negra. Vamos lá, Sandra. Exatamente, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o protesto começou depois de mais um encontro entre policiais e um jovem negro que terminou de forma trágica. Desta vez, quem morreu foi o jovem Daunte Wright, de 20 anos.
Daunte foi parado num sinal de trânsito na cidade de Brooklyn Center, nos arredores de Minneapolis, e os policiais descobriram que tinha um mandato de prisão contra ele. Os agentes contaram que quando tentaram deter o jovem, Daunte voltou para o carro e aí eles atiraram. Daunte ainda dirigiu mesmo ferido por alguns quarteirões, aí ele bateu em outro carro e morreu. A mãe do jovem contou que ele ligou para ela durante a batida policial, disse que tinha sido parado porque tinha um aromatizador pendurado no retrovisor do carro, o que é proibido pela lei do estado de Minnesota. O incidente foi gravado pelas câmeras de segurança dos uniformes e do carro dos policiais. E as imagens foram divulgadas agora há pouco numa entrevista coletiva da polícia lá dessa cidade. O chefe de polícia, o Tim Gannon, ele disse que aparentemente o que aconteceu foi que o policial disparou acidentalmente. Ontem à noite, milhares de pessoas protestaram em frente ao Departamento de Polícia da cidade. Os policiais usaram bombas de gás para tentar dispersar os manifestantes. O governador de Minnesota convocou a Guarda Nacional e decretou o fechamento das escolas até que a situação se acalme. A morte de mais um jovem negro acontece em meio ao julgamento do ex-policial Derek Chauvin, acusado de matar George Floyd por asfixia no ano passado em Minneapolis, que fica a 20 quilômetros dessa cidade, Brooklyn Center. A morte de Floyd, a gente lembra, claro, provocou protestos por todo o país e Chauvin está sendo julgado por 3 acusações de homicídio. Maju. Vamos que ainda tem chão para isso não ser normal, né? Isso não ser considerado normal. Obrigada, viu, Sandra? Bom trabalho para você. E aqui na América do Sul, 2 países foram às urnas ontem para escolher o presidente. No Equador, o resultado final já saiu e a vitória foi do candidato de centro-direita, que é o Guillermo Lasso. A democracia ha triunfado. Em seu primeiro discurso como presidente eleito do Equador, o banqueiro Guillermo Lasso disse que a democracia triunfou. Com pouco mais de 52% dos votos, o candidato de centro-direita venceu o segundo turno das eleições, derrotando o socialista Andrés Arauz, afilhado político do ex-presidente Rafael Correa. Lasso agradeceu os votos e falou que o Equador elegeu um novo rumo, muito diferente dos últimos 14 anos. Uma de suas promessas de campanha é a de vacinar 9 milhões de equatorianos nos primeiros 100 dias de governo. Por meio de uma nota do Itamaraty, o governo brasileiro parabenizou Guillermo Lasso e salientou o clima de harmonia que houve durante a eleição. A posse será no dia 24 de maio. O Peru também foi às urnas neste domingo. Os eleitores tiveram que escolher um entre 18 candidatos a presidente. A política peruana é uma das mais instáveis da América do Sul. Nos últimos 6 meses, o país teve 3 presidentes. Pedro Kuczynski, eleito em 2016, está preso, algo que se tornou recorrente no Peru. Nas últimas 2 décadas, 4 ex-presidentes chegaram a ser presos. E Alan Garcia, que governou o país por 10 anos, se suicidou em meio a investigações por corrupção. Com 64% das urnas apuradas, 4 candidatos têm chance de segundo turno. O professor e candidato de esquerda, Pedro Castillo, lidera com 16,6%. Em segundo está Hernando de Soto, com 13,3%. Seguido de perto pela ex-deputada Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que está preso, e Rafael Lopes Aliaga. O segundo turno está marcado para junho. O Irã disse que a usina nuclear de Natanz, a maior do país, foi alvo de um ataque. O país acusa Israel de promover o ataque de ontem, que danificou as centrífugas de enriquecimento de urânio. Autoridades iranianas classificaram o incidente como terrorismo nuclear e o Ministério das Relações Exteriores prometeu vingança. O governo israelense ainda não se pronunciou. A central nuclear de Natanz produz a maior parte do urânio enriquecido do Irã. Os responsáveis
responsáveis pela usina disseram que ninguém ficou ferido. Nos últimos dias, o Irã tem negociado com os Estados Unidos a retomada do acordo nuclear que foi abandonado pelo ex-presidente americano Donald Trump há 3 anos. Hoje é o Dia Internacional do Voo Espacial Humano e as tecnologias usadas fora do planeta Terra podem ajudar a melhorar a produtividade das plantações e a erradicar a fome. Por isso, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação decidiu nomear um astronauta como embaixador da boa vontade. Um astronauta também pode ajudar a combater a fome no mundo. As suas observações em órbita podem ser muito úteis para a alimentação do planeta Terra. No Dia Internacional do Voo Espacial Humano, a FAO, o órgão da ONU para a Alimentação e Agricultura, nomeou o astronauta francês Thomas Pesquet, da Agência Espacial Europeia, como embaixador da boa vontade. Pesquet se prepara para sua segunda missão na Estação Espacial Internacional, no fim deste mês. Na cerimônia virtual, o diretor-geral da FAO, Qiu Dongju, aplaudiu o compromisso e o apoio do astronauta à missão da FAO de acabar com a fome no mundo. Ao longo dos anos, Thomas tem trabalhado em apoio à FAO para ajudar a aumentar a conscientização sobre o impacto das mudanças climáticas na agricultura, da importância de acesso a alimentos nutritivos e do quanto é crítico para nós administrar os recursos naturais com sabedoria, reduzindo a perda e o desperdício de alimentos. Quando você tem isso diante dos seus olhos, diz o astronauta, quando você entende tudo isso, você tenta encontrar uma forma de agir, de tornar as coisas melhores e de ajudar aquela espaçonave Terra a voar o maior tempo possível, da melhor forma possível para toda a tripulação. Nos 6 meses em que passa a bordo da estação espacial, o astronauta faz pesquisas e experimentos científicos que não poderiam ser feitos na Terra pelas condições de microgravidade. E do espaço sideral envia os resultados para todos os laboratórios, para tornar as coisas melhores, para encontrar novas descobertas, fazer progressos. Também estamos preparando as próximas etapas da exploração espacial, porque temos grandes questões a responder. De onde viemos? Perguntou o astronauta. Outra grande questão que ele tenta responder lá de cima é se a Terra poderia perder a sua atmosfera, perder a sua água, como aconteceu em Marte. Mas, acima de tudo, avisar sobre o perigo das mudanças climáticas e das condições meteorológicas extremas no planeta. Uma pesquisa do Unicef escancara o que a gente já está vendo aqui no país, o que a gente mostra semanalmente no JH, que aqui no Brasil, durante a pandemia, aumentou o número de famílias que não conseguem se alimentar de forma adequada por falta de dinheiro. A queda nas doações nos últimos meses também está dificultando o trabalho de quem quer ajudar. A fome não espera. Mas seu José é paciente. Ele chegou 2 horas antes e, na hora de pegar as marmitas, ganha logo 3. Almoço, janta e também para a neta. Mas no meio do caminho, ele deixou uma para a Josiane. A vizinha amputou o pé por causa do diabetes e precisa de ajuda. O que você achou do seu José trazer para você a marmita? Eu achei ótimo. Eu dou graças a Deus. Eu já sei a marmita. Eu já como. Já passei fome. No Pernambuco eu já comi farinha com água. No Pernambuco já passei necessidade. E agora que eu ganho, eu ajudo os outros também. Quem tem mais, doa para quem tem menos. Se existisse uma lógica nas doações, seria essa. Mas nem sempre é assim. O que a gente mais viu nessa pandemia foram pessoas que têm bem pouquinho, doando para quem não tem nada. Nas comunidades, nos bairros mais pobres, nas favelas, a solidariedade sempre existiu. A diferença é que agora a ajuda cresceu. Construir um fogão a lenha numa praça, no centro da comunidade Erundina, na zona sul de São Paulo. Essa foi a ideia para ajudar os moradores que têm fome, mas não têm o dinheiro para comprar o gás.
Sempre vai ter a lenha aqui para eles, eu sempre vou atrás, nem que eu vou no mato tal procurar, mas sempre eu vou estar carregando, buscando a lenha para eles cozinhar, fazer a comidinha deles aqui. Mas eu não quero é que ninguém passe fome. A gente está sem trabalhar, eu mesmo tenho um monte de criança, tá bem complicado. Como é que você está fazendo para conseguir comida? Aí eu ganho cesta básica aqui da comunidade, agora fizeram o fogão, né? Vai ficar mais fácil para a gente. Mãe de 4 crianças, Silvia se encaixa no estudo do Unicef, que mostra que a redução na renda das famílias está impactando cada vez mais a alimentação das crianças e adolescentes. 30% dos 1.500 entrevistados disseram que já deixaram de comer porque não tem dinheiro. A panela vazia é cruel, principalmente para as crianças. A partir do momento que isso se cronifica, essa situação de insegurança alimentar, principalmente em mulheres gestantes, em crianças até 3 anos, isso tem um impacto no desenvolvimento cerebral, na cognição, por falta dos nutrientes essenciais que vão exatamente promover o desenvolvimento cerebral. E se você junta isso, a questão da maioria das escolas fechadas por tanto tempo, a situação fica mais preocupante ainda. Em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, com a queda de 90% nas doações, a comunidade reduziu a quantidade de marmitas. E para economizar, os moradores plantaram uma horta dentro da associação. Daqui saem os temperos e a salada. E são eles que cozinham a comida e depois distribuem. Quem está aqui está sentindo a dor do outro. Está vendo uma fila enorme crescendo a cada dia, está vendo as pessoas desempregadas, às vezes as crianças chorando por causa de um pão. Então não tem como olhar uma coisa dessa e não se comover e você não ajudar. Então mesmo que eu tenha 1 quilo de feijão, eu divido 1 quilo de feijão. Eu ponho mais água no feijão, ponho mais água na panela. E assim a gente vai construir um Brasil mais solidário, de amor, de quem não tem muito, mas que pode ajudar com pouco. Dona Maria é dessas. Ela tira o casaco e põe no chão para o cachorro deitar. Maria ganha o pão, o almoço e guarda, para depois dividir com os vizinhos. Leva um saco desse cheio, fica para muito tempo, ele e a avó dele, lá na Viela Passarinho. E lá vai a Maria para a Viela Passarinho. É como dizem, doa até o que não tem. Deus é pai, não padrasto. Eu tenho saúde, o que eu quero mais, né? Olha, e se você tem um pouco mais e pode doar, aqui está o caminho. Pega o celular, o computador, vai na página do JH na internet, aí você encontra informações sobre como ajudar no seu estado. E a seguir, as movimentações do Senado na véspera da abertura da CPI que vai investigar as ações do governo Bolsonaro no combate à pandemia. As irregularidades no primeiro dia do novo Código de Trânsito Brasileiro. E a previsão do tempo para todo o país com a Eliana Marques. Já, já. De volta para falar da CPI da Covid, porque vai ser criada amanhã a primeira comissão parlamentar de inquérito no Congresso para investigar ações do governo federal para o combate à pandemia. Parlamentares se articulam para ampliar o foco dessa apuração para investigar também a conduta de prefeitos e governadores. A Flávia Alvarenga está aqui no telão, está lá em Brasília e fala um pouquinho para a gente dessa costura toda para essa CPI, né, Flávia? Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a todos. A criação dessa CPI vai ser feita amanhã durante a sessão do plenário do Senado, uma sessão remota. O passo seguinte é a escolha dos membros da comissão. Serão 18 senadores, sendo que 11 deles como membros titulares. Depois serão eleitos o presidente, vice-presidente e o relator da CPI. Essa CPI vai investigar as ações e omissões do governo federal em relação à pandemia e com foco nas ações adotadas no estado do Amazonas. Lá houve falta de oxigênio no começo do ano. A CPI vai ser instalada após uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, que seguiu o que diz a Constituição no artigo 58, parágrafo 3º, que prevê que uma CPI seja instalada quando houver 3 requisitos: fato a ser apurado, 1/3 dos parlamentares da casa e também um prazo de duração. A Constituição diz o seguinte: quando tudo isso estiver preenchido, a
CPI tem de ser instalada. E a Constituição não exige, portanto, o aval do presidente da Câmara nem o presidente do Senado. Como a sessão para a criação dessa CPI é amanhã, os senadores têm até o fim do dia de amanhã para acrescentar assinaturas a esse requerimento da criação ou mesmo retirar assinaturas. Até agora, existem 34 assinaturas nessa CPI. 2 foram colocadas ao longo desse fim de semana. Para instalar uma CPI no Senado, são necessárias 27 assinaturas. E existe já um outro movimento, que é para a criação de uma outra CPI que amplia o escopo para investigar as ações e omissões no governo federal, estados e municípios. E esse requerimento foi feito pelo senador Eduardo Girão, do Podemos. Ele já recolheu 34 assinaturas, mas ele ainda não entregou esse requerimento à Secretaria-Geral da Mesa. Maju. É isso, Flávia, valeu. Ainda falando de CPI, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, divulgou ontem nas redes sociais um telefonema que gravou no sábado com o presidente Jair Bolsonaro. Nessa conversa por telefone, Bolsonaro cobra do senador que a CPI da Covid só vai investigar o governo federal e não governadores e prefeitos. E diz que teme que o relatório da comissão seja, nas palavras dele, Bolsonaro, sacana. O presidente diz que o senador tem de fazer do limão uma limonada. Cajuru responde que vai se esforçar. Cajuru e o senador Alessandro Vieira, os dois do Cidadania, são os autores da ação no Supremo que cobrou a criação da CPI. No sábado, o senador Alessandro Vieira protocolou um pedido de aditamento da CPI da Covid para incluir nas investigações atos praticados por agentes de estados e municípios na gestão de recursos federais. Na conversa, Bolsonaro pressionou o senador Cajuru para pedir impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje, em conversa com apoiadores, o presidente reclamou da divulgação do áudio. Disse que a gravação só poderia ocorrer com autorização judicial. Apesar disso, afirmou que falou mais coisas na conversa e que Cajuru poderia divulgá-las. Mais tarde, em entrevista à Rádio Bandeirantes, Cajuru divulgou um novo trecho da conversa. No áudio, o senador disse a Bolsonaro que se a CPI for revanchista, faz questão de não participar da comissão. Aí Bolsonaro respondeu então, abre aspas, se você não participa, daí a canalhada lá do Randolph Rodrigues vai participar e vai começar a encher o saco. Daí vou ter que sair na porrada. Fecha aspas, em referência ao senador da Rede, que é o Randolph Rodrigues, que foi autor do pedido da CPI. Em uma rede social, esse senador afirmou que a violência costuma ser uma saída para os covardes que têm muito a esconder e que não vai se intimidar. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, disse que vai fazer uma representação no Conselho de Ética contra Cajuru pela divulgação do áudio da conversa com o pai. E a Receita Federal ampliou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. A gente vai ter mais tempo para preencher os dados. Essa data era 30 de abril. Agora, a declaração pode ser entregue até o dia 31 de maio. Giovana Teles conta para a gente como que fica tudo daqui para frente, né, Giovana? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo. Pois é, essa mudança foi divulgada hoje. O motivo são as medidas restritivas para combater a pandemia, para evitar aglomerações em postos da Receita Federal, onde o contribuinte pode ir para tirar dúvidas, e também em locais onde podem conseguir documentos para a declaração do imposto de renda pessoa física. No ano passado, também teve prorrogação do prazo em função da pandemia. Com essa nova data, quem tiver imposto a pagar e quiser fazer por débito automático desde a primeira cota, precisa fazer esse pedido até o dia 10 de maio. Já para a restituição, não teve mudança no cronograma. O primeiro lote está previsto para o dia 31 de maio e segue até o fim de setembro. A Receita espera receber 32 milhões de restituições e até agora recebeu pouco mais de 12 milhões 451 mil, ou seja, 38% do total esperado. Vamos lembrar que precisa declarar imposto de renda quem recebeu no ano passado mais de R$ 28.559. Quem atrasar vai pagar multa. Maju. É isso. Então, agora até 31 de maio dá para declarar. Obrigada, viu, Giovana?
Tem regra nova no pedaço valendo. Começaram a valer hoje as novas regras da lei de trânsito. Essas mudanças incluem um novo limite de pontos na carteira de habilitação. Nas primeiras horas da nova lei em vigor, os policiais encontraram um bebê sendo carregado no colo. O flagrante foi na BR-153, em Goiás. Qualquer acidente que acontecer, ele vai ser arremessado, ela vai espremer ele. E a forma correta seria o quê? No próprio bebê conforto ali. O Bruno estava levando o filho de apenas 5 anos na garupa da moto. Não tem como, outro jeito dele vir para deixar ele aqui na minha mão. Eu tenho só a moto para trazer ele, né? É o único veículo. É perigo demais, né? Muito perigo. A partir de hoje, criança só pode andar de moto se tiver 10 anos ou mais. É a mesma idade que vale para andar no banco da frente do carro. Mas se ela ainda não tiver 1,45 m de altura, tem que ser levada no banco de trás e com dispositivo de segurança. São muitas as mudanças no Código de Trânsito. A partir de agora, quem provocar acidente com morte ou lesão depois de beber ou usar drogas vai preso. O sistema de pontuação também sofreu alterações. São 20 pontos para quem tem 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 para quem tem uma infração gravíssima, 40 pontos para o motorista que não tiver nenhuma infração gravíssima e os 40 pontos valem também para todos os motoristas profissionais, independente do tipo de infração cometida. Se o motorista atingir 30 pontos em um ano, ele pode fazer um curso de reciclagem. Depois do curso, a pontuação é zerada. Aquele condutor que não tenha cometido nenhuma infração nos 12 últimos meses poderá então receber algum benefício, fiscal, tributário, enfim. Em breve o CONTRAN então editará uma resolução trazendo aí as regras para esse cadastro positivo. Mudança também na validade da CNH. Para motoristas com até 50 anos de idade, o novo prazo é de 10 anos. E para quem tem mais de 70 anos, a renovação deve acontecer a cada 3 anos. É um código severo, mais severo ainda naquelas infrações mais graves. Então é um código equilibrado. Fica mais simples a vida do cidadão que comete poucas infrações de pouca gravidade, infrações leves, infrações médias. Em compensação, o código ele atua com muito mais severidade naquelas infrações mais pesadas que representam maior risco. Eliana Marques já está aqui na área. Eliana, boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Vamos começar falando de chuva forte lá em Pernambuco. Tem gente desaparecida, é isso? Exatamente, Maju. Olha só, gente. Na região metropolitana do Recife, um homem de 52 anos foi arrastado para um canal. Ainda não foi localizado. Muitas ruas ficaram completamente alagadas. Dificultou o trânsito, entrou nas casas e, segundo a Defesa Civil de Pernambuco, já teve deslizamento e desabamento, felizmente sem vítimas. O risco de inundação está moderado nessas áreas que aparecem em amarelo. Elas incluem Pernambuco e está alto aqui na região de Alagoas. Já o risco de deslizamento está muito alto nesse trechinho vermelho de Pernambuco e também de Alagoas. Em laranja aqui, risco alto, em amarelo, risco moderado. Na região norte, Acre, Amazonas e até Roraima tem risco de temporal hoje e a região de Belém também. O mesmo risco de temporal vale para o litoral do Maranhão, que fica no Nordeste. Enquanto aqui, olha, o interior nordestino passando pelo Tocantins, grande parte do Sudeste, principalmente o Centro-Oeste e o interior gaúcho estão com uma tarde muito seca. Porto Alegre sem previsão de chuva hoje, Florianópolis e Curitiba têm possibilidade de um pouco de chuva, a mesma coisa lá na região de Campo Grande e no Sudeste tem uma frente fria avançando, chega ao Rio de Janeiro até hoje à noite. São Paulo tem um risco baixo de chuva forte hoje, o Rio com pouca chuva também, mas o risco dessa chuva ser forte é um pouco maior. Agora, a divisa de São Paulo com o Rio, entre Litoral Norte e Costa Verde, aí sim tem uma possibilidade mais alta ainda para temporal entre hoje e amanhã. Belo Horizonte não sente o efeito da frente fria, continua com muito calor e ar seco, e a frente fria, mesmo fraca, ela está avançando e ajuda a aumentar o vento
principalmente no litoral da região sul de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse vento também agita o mar. Hoje o risco de ressaca vale entre o litoral gaúcho e o litoral catarinense e a partir de amanhã vai pegar o litoral de São Paulo e também o litoral do Rio de Janeiro. Hoje, outras capitais sem previsão de chuva são Vitória, Goiânia e Brasília. Maju. Encerrou o pacote hoje e amanhã alguma mudança assim relevante, significativa? Olha, Maju, a gente vai falar de Porto Alegre primeiro, porque amanhã pode amanhecer com nevoeiro por lá, depois à tarde esquenta mais que hoje. Em Curitiba, máxima de 20 graus, aqui em São Paulo já vai esfriar, olha, 23 de máxima, são 7 graus a menos que hoje. Um pouco de chuva na madrugada, depois mais nuvem e garoa do que sol. No Rio, refresca e ainda pode ter chuva forte e em Vitória pode dar uma pancada forte isolada, porque a frente fria vai para lá. No Nordeste, Maceió e Recife terão mais chuva. Atenção, em Fortaleza também vai aumentar. E aí, olha, Manaus, que tem Rio Cheio e também Boa Vista, estão na área de alerta para temporal amanhã. Eu me lembrei que você tinha falado para a gente separar a blusinha para amanhã aqui em São Paulo, 23 Exatamente. graus. Vou separar. Obrigada, Eliana. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Agradeço a sua companhia também. JH vai terminando por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional. Você fica agora com o Plantão BBB. Boa tarde, até amanhã. A gente se vê amanhã. Até lá.